Vamos falar de futebol, vamos falar de Cruzeiro, temos que falar do Atlético também. O Atlético ganhou ontem do Caracas por 3-1 e está afiado para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão lotado. Vamos então para a abertura para o Papo de Bola. Vai tentar, pintou, você botou, vai bater, vai bola! Está no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Brasil! Pois é, jornalista Bia Neves. Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentam no próximo domingo, 8h30 da noite, esse horário da televisão, mas isso não está atrapalhando, não atrapalhou a busca pelos ingressos. 8h30 no Brasil, 7h30 da noite aqui nos Estados Unidos. Bia, e o que mudou no Cruzeiro desde o último clássico contra o Atlético? Rogério, olha só, muita coisa mudou, né, no Cruzeiro desde o último clássico ali com o Atlético Mineiro. Em relação ao time, foram 5 modificações entre os titulares e fora dele, a Raposa trocou aí o comando técnico. Agora, os arquirrivais voltarão a se enfrentar no próximo domingo, 8h30 da noite, né, horário aqui no Brasil, 7h30, horário nos Estados Unidos, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O último encontro, né, Rogério, entre as equipes foi em 9 de fevereiro deste ano, pela 7ª rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro e terminou com derrota celeste por 2-0. E desde o confronto, o Cruzeiro então passou por importantes transformações. A primeira, né, e a principal foi no comando do time. Leonardo Jardim chegou ao clube para iniciar um projeto ambicioso, que já começa então a apresentar resultados técnicos após ali o início turbulento, né, Rogério? Pois é, Bia, vamos fazer uma comparação do último time do Cruzeiro no clássico com o Atlético. Você vai falando jogador por jogador e eu falo atualmente qual o elenco do Cruzeiro. No gol, quem jogou, Bia? Rogério, vamos lá, tô só abrindo aqui, pronto, já achei. Na época tinha Cássio no gol, Rogério. Isso, continua o Cássio. Na lateral direita, quem jogou? William, agora é o Fagner. Na zaga, Fabrício Bruno. continua o Fabrício Bruno. O segundo zagueiro, o quarto zagueiro, quem foi? Jonathan Jesus. Agora é o Vidalba. E lateral esquerdo, quem foi? Kaique, agora continua o Kaique. Vamos para o meio de campo do Cruzeiro. Quem jogou o último jogo? Lucas Romero. Continua o Lucas Romero. O outro? Matheus Henrique. Agora, Matheus Henrique machucado, está jogando o Christian. E Matheus Pereira. Continua Matheus Pereira como titular do Cruzeiro. E o ataque do Cruzeiro? Dudu já não está mais no Cruzeiro. E quem mais no ataque? Marquinhos e Gabigol. O Gabigol também está na reserva. Nós temos o Caio Jorge fazendo o ataque do Cruzeiro. Caio Jorge é o atacante, o Christian por um lado, e quem está fazendo a esquerda do Cruzeiro, me deu um branco aqui, jornalista. O Wanderson, isso, foi a única contratação indicada pelo técnico Leonardo Jardim. E agora, Bia, seguindo aqui, porque daqui a pouco vamos falar da seleção brasileira, Ancelotti. Será que o Ancelotti vem mesmo com a saída do presidente da CBF, o Edinaldo? Vamos antes trazer um problema que aconteceu, que o Cruzeiro reagiu a algo que aconteceu na Rádio
Itatiaia, com Paulo Azeredo, o jornalista da Itatiaia, que chamou o Gabigol de babaca, ao vivo no programa Patrulha Itatiaia, ou Itatiaia Patrulha. Como que foi isso? Foi, Rogério, nos bastidores aí do programa, né? E o Cruzeiro, ele emitiu na noite de ontem uma nota oficial em reação a esse comentário feito pelo jornalista Paulo Azeredo, da Rádio Itatiaia, a respeito de Gabigol. O profissional chamou o atacante celeste de babaca no intervalo de um programa da emissora. O áudio vazou e logo viralizou nas redes sociais. E o Cruzeiro repudiou a ofensa no seu site oficial. O episódio, né, Rogério, ele foi registrado após resposta dada pelo Camisa 9 ao próprio jornalista na zona mista do Mineirão, em Belo Horizonte, na última quarta-feira, após ali a vitória celeste por 2-1 sobre o Palestino. E, Rogério, olha só, do outro lado, viu, por meio de nota divulgada no fim da noite de ontem, a Rádio Itatiaia se manifestou sobre o episódio e se desculpou com Gabriel Barbosa, o Cruzeiro e a sua torcida. E um trecho da nota diz que esse episódio não reflete a opinião, posição editorial ou os valores da Itatiaia. E diante da gravidade do ocorrido, informamos que o profissional foi desligado da empresa. É o que disse aí a nota da Itatiaia, Rogério. Pois é, realmente essa questão pegou muito mal o que fez o Paulo Azeredo, e acho, Bia, que a Itatiaia, apesar de achar que realmente você perder o emprego por uma conversa de bastidor, né, que alguém deixou o microfone aberto, é duro. O Paulo Azeredo, que é um jovem jornalista, deve ser um sofrimento. Eu respeito o sofrimento dele, mas acho que a Itatiaia não tinha saída, porque isso aqui ia levar, na minha opinião, a torcida do Cruzeiro a bloquear a Rádio Itatiaia, porque já há uma certa suspeita da torcida cruzeirense em relação às preferências da Itatiaia. Já sempre houve, desde lá de trás, de muitos anos, sempre havia essa suspeita em relação à preferência da Itatiaia pelo Atlético. E agora ela pertence exatamente ao dono do Atlético, o Menin, né? Então, a família Menin, que está no comando do Atlético Mineiro. Acho que se a Itatiaia não tivesse agido rápido, provavelmente haveria uma campanha nas redes sociais pedindo bloqueio da Itatiaia por parte dos cruzeirenses. Isso com certeza afetaria os negócios da Rádio Itatiaia. Bom, Bia, vamos falar agora da queda do Edinaldo, presidente da CBF, e o grande problema é porque ele acelerou o processo de anunciar o técnico da seleção brasileira, o grande técnico, o italiano Carlo Ancelotti, que vai assumir a seleção brasileira. Ele fez questão de passar por cima de uma série de questões éticas, porque o Ancelotti, no fundo, não queria ser anunciado antes de terminar o seu contrato com o Real Madrid, por uma questão de respeito ao Real Madrid, queria cumprir o seu contrato, o trato que tinha com o Real até meados agora de junho, para depois anunciar que estaria com a seleção brasileira. E agora, Bia, como foi informado a queda do Edinaldo para o Ancelotti? Ele já sabe que o Edinaldo não é mais o presidente da CBF, Bia? Já sabe sim, viu, Rogério? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele afastou, né, o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, apenas 3 dias após aí o dirigente anunciar a contratação do técnico Carlo Ancelotti para a seleção. E com a mudança, né, no comando da entidade, surgiu então essa dúvida, né, se existe a chance do acordo ser
desfeito. Horas depois, de ser nomeado interventor da CBF, o Fernando Sarney avisou que não iria mexer no contrato. E, Rogério, a posição de Ancelotti é a mesma, viu? O italiano foi avisado por interlocutores da queda de Edinaldo no fim da noite de ontem e garantiu que nada muda. O Fernando Sarney tem pressa, então, viu, Rogério, para convocar novas eleições. E no melhor cenário, ele espera que as eleições sejam realizadas antes mesmo do jogo contra o Equador, no dia 5, que vai marcar, então, a estreia de Carlo Ancelotti à frente da seleção. Rogério, será que Ronaldo Fenômeno pode vir aí na CBF? Não acredito, Bia Neves, não acredito, porque tem muita gente, principalmente presidentes das federações, que não querem acabar com a mamata que eles têm exatamente por poderem indicar o presidente da CBF. Não acredito, mas futebol brasileiro, às vezes a gente tem surpresas. Seria uma surpresa maravilhosa se isso acontecesse. Bia Neves, para fechar, nós temos a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Vamos trazer a rodada, os jogos desse final de semana, a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Vamos sim, Rogério, olha só, começando amanhã no sábado, dia 17 de maio, às 4 horas da tarde, tem Ceará e Sport, jogando lá no Castelão. E às 6h30 da tarde, horários aqui no Brasil, viu? 6h30 da tarde tem Vasco e Fortaleza, lá no São Januário, também amanhã. E amanhã também, 9 horas da noite, tem São Paulo e Grêmio no Morumbis. Agora os jogos de domingo, Rogério. No domingo, 4 horas da tarde, tem Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Na Arena Fonte Nova, também às 4 horas da tarde, Bahia e Vitória, um Bavi aí, Rogério. No domingo também às 4 horas, Juventude e Fluminense. Às 6h30 da tarde no domingo, Flamengo e Botafogo, mais um clássico aí. 6h30 da tarde também no domingo, Bragantino e Palmeiras. E aí vem 8h30 da noite, esse clássico, Cruzeiro e Atlético Mineiro, direto do Mineirão. E também no domingo, 8h30 da noite, tem Internacional e Mirassol, lá no Beira-Rio, Rogério. É isso aí. Bom, gente, nós vamos embora, voltamos na segunda-feira e talvez vocês vão ter o apresentador do programa Tudo Azul USA, a caráter, vestido com as suas roupas do Cruzeiro na próxima segunda-feira. Vai ser um prazer apresentar o programa Tudo Azul USA vestido de Cruzeiro, porque a alma já é cruzeirense, né? Bom, muito obrigado, Bia, obrigado. A gente volta segunda-feira. Um abraço, gente. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.